Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tenho um assunto muito sério para tratar com você, sobre a lei e a graça, antiga e a nova aliança. Sabemos que a palavra de Deus nos ensina que já é chegado o reino de Deus na terra, e que o véu já foi rasgado. Mas mesmo sabendo disso, as pessoas continuam usando regras da lei ou da antiga aliança nos tempos de hoje. Mas aí você diz: mas não está na Bíblia? Não temos que cumprir? Aí que está a questão. Na Bíblia está a divina palavra santa do Deus vivo. Mas infelizmente este livro, que tem contido a palavra da salvação, é usado também para o mal. Por favor, não se escandalize. Ignorar isso é tolice. Pois todos nós sabemos que os falsos profetas usam o nome santo de Jesus Cristo para ficarem ricos. Mas ele disse em seu ensinamento: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24:5 também diz: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Mateus 24:24. Quem são os eleitos? São aquelas pessoas que, se Jesus voltasse agora, seriam arrebatados. Mas Deus fala em sua palavra que até estes poderão ser enganados. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a ser persuadidos pelos falsos profetas. Eles enganam com palavras bonitas e falam coisas das quais as pessoas querem ouvir, prometendo que Deus em sua palavra não prometeu para a igreja. Pois o que Deus prometeu para Israel foi só para eles. O que Deus prometeu na antiga aliança não foi para a igreja. Irei explicar de uma forma abrangente para que você venha a ser iluminado com a verdade. Na antiga aliança que Deus fez com os homens, o Espírito de Deus não habitava em seu povo, só alguns deles eram escolhidos para levar a mensagem da parte de Deus para o povo. Portanto, estes que eram escolhidos se enchiam do Espírito Santo. Por eles não serem em habitação do Espírito Santo, não tinham o discernimento que a igreja tem hoje. Na palavra está escrito assim: e a unção que vos recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. 1 João 2:27. Portanto, meus irmãos e irmãs, como naquele tempo o povo não tinha a unção do Espírito Santo, eles não conheciam a Deus como a igreja conhece hoje. Então Deus tinha que manifestar o seu poder de uma forma física, para que todo o povo visse com seus próprios olhos a sua grandeza. Pois em sua palavra diz assim: porém não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Deuteronômio 29:4. Claro que ele tem o mesmo poder hoje, mas não é necessário que Deus manifeste o seu poder dessa forma, para a sua igreja, pois não precisamos mais de sinais porque já o conhecemos como ele é. Pois assim disse Jesus, em sua palavra: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E, deixando-os, retirou-se. Mateus 16:4. Por isso os sinais eram feitos, por isso as pragas no Egito, por isso o mar se abriu, por isso a coluna de fogo durante a noite. Os hebreus tinham que ver o quanto Deus é poderoso. Só existia um povo escolhido por Deus, a nação de Israel, como você já sabe. Por isso Israel tinha que ser a nação mais rica, mais poderosa, e a mais próspera, para que todas as nações do mundo vissem que só existia um Deus, o Deus de Israel. Quando todas as nações do mundo vissem que só existe um Deus, então todos iriam se curvar diante do Deus vivo. Mas não foi assim que aconteceu. Só que isso já é uma outra história. Hoje em dia, a palavra que costumamos ouvir é essa:
Porque há uma promessa de Deus para os dizimistas. Ele vai abrir as janelas dos céus. Ele vai derramar bênçãos sem medidas. Aquilo que você está entregando no dízimo hoje vai se multiplicar em bênçãos amanhã, que você vai conseguir ajudar a muito mais pessoas do que o que você ajudaria com o que você tem hoje. Quantos recebem essa palavra aqui? Aí muitos dizem, Então, mas isso não é bíblico? Só que apesar de estar na Bíblia, não é para o povo de Deus hoje, porque se foi feita uma nova aliança. E a palavra de Deus diz assim, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus 8:13. Ouve bem o que este homem fala. Mas eu vejo muitas pessoas que sofrem aqui, ainda vão sofrer na eternidade. E aqueles que vivem aqui, no bom e no melhor, ainda vão ter a vida eterna. Este homem fala que os pobres vão para o tormento eterno, e que só os ricos serão salvos. Mas o Evangelho de Cristo ensina outra coisa totalmente diferente. Pois na sua palavra diz assim: tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6:8. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo 6:9. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo 6:11. Na Epístola aos Gálatas, fala de uma alegoria, 2 mulheres, uma escrava e uma livre. E essas mulheres são 2 alianças, a antiga e a nova. O problema de seguirmos a velha aliança é que na palavra fala que de nenhum modo serão herdeiros da salvação. Diz assim a palavra. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Gálatas 4:30. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Gálatas 4:31. Os religiosos estão pregando um outro evangelho, que não é o de Cristo, que não é o evangelho da cruz. Pois o que eles querem é facilidade e riquezas. Os religiosos, apesar da semelhança, e de pregarem no nome de Cristo, eles não têm nada a ver com a igreja verdadeira. Eles não têm nada a ver com a igreja relatada em Atos dos Apóstolos. Paulo relata que os apóstolos eram pobres, a igreja vende tudo o que tem para dividir entre si. Sofrem perseguições extremas. Só que os religiosos dizem: mas isso foi naqueles tempos. Mas as estatísticas afirmam que até hoje a igreja sofre. Na Líbia, numa reação à execução de 21 cristãos egípcios. Quando os 21 cristãos ficaram de joelhos à espera da morte, o chefe do grupo disse que estava ao sul de Roma, numa referência ao Vaticano, e ameaçou os cristãos do mundo inteiro. Mas tenho uma palavra de consolo para os meus irmãos: que aquele que resistir até o fim receberá a coroa da vitória. E todas suas lágrimas serão enxugadas, e todo o sofrimento cessará. Guarda esta palavra em teu coração, pois é a palavra de salvação. Que Deus te abençoe na sua jornada para a eternidade. Que a graça e a paz esteja com cada um de vós. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir será o canto dos remidos do Senhor.